Exaltado. Por favor, vocês podem colocar aí, por gentileza, a apresentação, e eu gostaria de te convidar, em nome de Jesus, abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista Mateus. Abra, por favor, aí, Mateus capítulo 24. Primeiro livro do Novo Testamento. Eu gostaria de te convidar aí, por gentileza, abra aí a sua Bíblia, quer seja ela física ou virtual, mas contudo que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 24, e nós iremos ler a partir do verso 1, do verso 1. O título da minha mensagem é a promessa. Pode voltar aí, pode voltar. Vai chegar o momento que eu vou passar aí. Obrigado, tá? A promessa ainda está de pé. Jesus está voltando. Quer esteja eu pronto ou não, Ele vai voltar. Meu convite é que nós possamos tomar parte ativa no Evangelho, e que em nome de Jesus Cristo possamos todos reinar com Cristo nas mansões celestiais. Mateus capítulo 24, a partir do verso 1 diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns os outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será bendito seja Deus. Último verso, e eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bendito seja o nome do nosso Deus. Queridos amigos, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, me empreste os seus olhos e vamos aqui para uma breve explicação da palavra de Deus. Esse é o sermão mais completo, profético, de Jesus registrado nos Evangelhos. O tema central, como salta aos olhos aí, é a segunda vinda de Jesus Cristo. De fato, a segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais debatidos e também um dos mais distorcidos por muitos. Muitos até negam que Jesus voltará, dizendo que ele já voltou e está entre nós. Outros dizem em algo como um arrebatamento secreto. A Bíblia não dá espaço para esse tipo de interpretação. Outros até marcam datas para a volta de Jesus Cristo. E o pior, outros dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem, infelizmente, como se ele jamais fosse voltar. Falam algo, mas vivem o contrário.
Nos versos 1 e 2 que acabamos de ler, esse relato poderoso, aqui vai dizer da admiração dos discípulos e uma declaração de Cristo Jesus acerca do templo. Verso 1 e verso 2 vai dizer que Jesus, tendo concluído ali aquele momento de discurso final do templo, vai partir dali para nunca mais retornar àquele local. Os discípulos que eram galileus só iam para Jerusalém no período das festas. Estavam cada vez mais e mais encantados com a exuberância do templo, ampliado e embelezado por Herodes o Grande. Sabe, amigos, era um dos mais belos monumentos que existiam no século I. Essa obra lindíssima, uma obra arquitetônica monumental, era de mármore branco polido, tão belo como uma montanha de neve. Agora Jesus diz para eles que não restará, imagina, Jesus vai declarar que não restará pedra sobre pedra daquele colossal monumento religioso. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro, um dos mais belos símbolos arquitetônicos do século I, do mundo até, seria logo após 40 anos arrasado pelos romanos, quando eles fizeram aquele terrível cerco de Jerusalém. Depois a Bíblia vai avançar para o verso 3, quando os discípulos então, em particular, em um momento, vai perguntar uma pergunta direta a Jesus Cristo: quando aqueles sinais se dariam? Quando é que tudo isso vai acontecer? E esta resposta tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda de Jesus Cristo, da consumação dos séculos. Não era apenas uma pergunta, eram duas perguntas que estavam contidas em um verso. Um teólogo chamado Sproul, ele vai destacar o impacto que houve esta profecia no coração daqueles discípulos. A construção desse templo levou aproximadamente 46 anos para ser realizados. Era um edifício magnífico, centro nevrálgico da religião judaica. E não só o templo, mas toda a cidade também seria destruída, segundo o relato de Lucas capítulo 21, verso 24, a parte B do verso. E o povo então seria disperso. Um outro comentarista chamado Richards vai dizer que quando Jesus mencionou uma futura destruição do templo, os discípulos levantaram então 3 questões sobre o futuro. Lucas capítulo 24, você pode ler dos versos 1 ao verso 3, você pode ler esse relato dessas perguntas que os discípulos levantaram para Jesus. As questões foram respondidas talvez em ordem inversa das perguntas, mas eu cito para vocês. A primeira pergunta que eles vão fazer: que sinal haverá do fim do mundo? Aí vai ser respondido em Lucas capítulo 24, versos 4 até o verso 25. Eles vão fazer uma segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Aí ele vai responder, Jesus, capítulo 24, verso 36 a 35, e então, quando se sucederá, serão essas coisas? Aí Jesus também não vai se omitir em responder, em Lucas 24, 36, então, até o verso 41. Mas permitam-me fazer um resumo da síntese, da sinopse, da conclusão da resposta de Jesus, tá bom? Eu poderia resumir da seguinte forma: o fim do mundo será marcado por um sofrimento intenso, que se iniciará com o cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9. O resumo é esse, e depois você pode dar uma averiguada. Falando sobre esse tema poderoso da segunda vinda de Jesus Cristo, deixa eu mencionar um detalhe. Para que você não saia daqui com nenhum tipo de dúvida, a Bíblia não dá espaço para um arrebatamento invisível, algo que 2 pessoas estão caminhando, uma fica e a outra vai. Amigos, a segunda vida será visível para todos, porque ele retornará abertamente com um exército de anjos, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia não dá espaço para nenhum tipo de outra interpretação.
apesar dos malabarismos hermenêuticos. Mas quando isso vai acontecer, pastor? Quando é que Jesus vai voltar? Amigos queridos, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. É bom que estejamos todos os dias, todas as horas prontos, para que possamos então atravessar os santos portais de pérola do céu. Queridos amigos, o Rei Jesus Cristo está voltando, amém? Os justos serão bem-vindos a essa terra de paz, gozo e alegria. Falávamos ainda há pouco aqui na lição, e uma das pessoas comentou no chat, a Elizabeth, que a sua irmã infelizmente faleceu há um mesinho atrás. Então imagina a dor, o luto, o coração doendo. Eu quero te dizer que nesta terra de esperança, nós nunca mais sepultaremos aqueles que amamos, nunca mais lágrimas, nunca mais teremos o desgosto de ver alguém doente, com câncer, nunca mais faremos um cortejo fúnebre para a honra e glória de Deus. Queridos amigos, a Bíblia vai descrever cerca de 70 sinais gerais. A Bíblia vai descrever que vai ter guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, levantarão reino contra reino, nação contra nação, e aí vai se sucedendo os sinais gerais. São dois tipos de sinais para a volta de Jesus. Deixa eu ensinar isso para você. O ponto número 1 são os sinais gerais, que são esses que nós estamos vendo: fome, terremoto, guerra, são esses. Olha o que Ellen White vai descrever. Leiam comigo. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho que o fim de todas as coisas está próximo. Prestem minha atenção. Guerras e rumores de guerras declaram-no: o Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Sabe, queridos amigos, e dentre essa relação grande de particularidades antes da volta de Jesus, desses sinais gerais, deixa eu mencionar e destacar alguns, por favor, nessa manhã. Em primeiro lugar, é curioso que o primeiro sinal que Cristo vai apontar é justamente a apostasia. Antes da segunda vinda dele a esta terra, terá o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um evangelho falso nos últimos dias. Nós temos ouvido e visto tanta coisa nessa internet, não é verdade? Pessoas falando e falando meias verdades, verdade com uma pitada de mentira. Amigos, eu e você, como crentes em Jesus, precisamos estar apercebidos do que está acontecendo, Bíblia na mão, Jesus no coração. Os tempos já estão se findando, então é tempo de voltarmos para uma fé genuína, verdadeira, de uma busca intensa. A segunda vinda de Jesus Cristo será marcada também pelo abandono da fé verdadeira. Quantas pessoas estão abandonando a igreja, as fileiras dos crentes, não é verdade? Quantas e quantas pessoas saem da igreja nos últimos dias? A Bíblia já predisse isso. Sabe, o engano religioso está em alta nos dias atuais. Por que não dizer e mencionar que os grandes seminários que outrora formavam teólogos para a pregação do evangelho, expansão do reino na terra, hoje se venderam, se ajoelharam ao liberalismo? Por que não dizer que muitas igrejas históricas também, igrejas que anunciavam com intrepidez da palavra, hoje também se entregaram ao liberalismo? Que coisa, não é verdade? Deixa eu te dizer, eu te pedir para ficar com a Bíblia aberta. Deixa eu dar um pulo com você em Mateus 24, 48, me ajuda aí? Você lê comigo aí, por favor? Mateus 24, verso 48. Tudo que nós estamos lendo aqui está dentro deste lindo sermão profético de Jesus Cristo, verso 48, que vai pegar ali uma fatia da parábola do bom servo e do mau. Verso 48 vai dizer assim, ó: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo,
o meu senhor demora-se. Perceba bem o que o servo mau está dizendo. Ele está dizendo para ele mesmo que o Senhor demora a voltar. Até que para os outros ele anuncia: o Senhor está voltando. Ele fala a plenos pulmões: olha, prepara-te, porque Jesus está voltando nas nuvens dos céus. Mas o problema é que o servo mau diz consigo mesmo: o meu Senhor está demorando, demora-se a voltar. Sabe o que é isso, irmãos queridos? Hipocrisia. Tem muita gente falando algo e vivendo completamente contrário. A nossa fala e o nosso proceder precisam estar nivelados. Nós anunciamos Jesus e vivemos como se Ele estivesse de fato voltando. Que coisa poderosa! Uma das outras características antes da volta de Jesus, e eu avanço aqui, é a depravação moral. A Bíblia vai descrever que a iniquidade se multiplicará. Olha que coisa tremenda. Hoje o índice de infidelidade, infelizmente, conjugal atinge números alarmantes. Hoje, infelizmente, infidelidade conjugal tem atingido muita gente. O índice de divórcios já passa de 50% em alguns países, creiam. Por que não dizer, falando sobre iniquidade se multiplicando, sobre depravação moral, a indústria da pornografia hoje se tornou uma das indústrias mais poderosas. Se ela está crescendo é porque ela tem pessoas para atender. Cuidado, querido. O narcotráfico está lançando, irmãos, os nossos jovens. O narcotráfico está jogando nossos jovens no pântano das drogas. Precisamos clamar por eles. A corrupção moral está presente nas cortes, nos palácios, nos parlamentos. Sabe, amigos, a corrupção religiosa hoje atinge números alarmantes. Infelizmente, o sagrado foi vilipendiado. Sabe, e dentre esses sinais, por que não dizer no século passado, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 até 1918, queridos amigos, guerras sangrentas, por que também não mencionar a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, desde 1945, irmãos, para que nós possamos ficar atentos, apercebidos do que está acontecendo, irmãos. Após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente, dia após dia cresce e cresce muito. Segundo pesquisas, irmãos, quase 50% dos cientistas hoje estão debruçados para desenvolver armas de destruição. Cerca de 40% da riqueza dos países estão sendo investidas, irmãos, em construção de armas para financiar guerras. Queridos amigos, precisamos ficar atentos sobre esses detalhes. O mundo está por aí falando de paz, mas ele na verdade está gastando com guerra. Uma guerra infindável. Até hoje se segue. Por que não dizer do que a Bíblia disse? Terremotos, uma média de 300 mil terremotos por ano, e eu menciono alguns: o de 46 depois de Cristo, que abalou Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Em 79 depois de Cristo abalou Pompeia, e por que não dizer em 1755, o grande terremoto de Lisboa, que em sua magnitude foi tão intensa que cerca de 60 mil pessoas foram dizimadas nessa ocasião. Queridos amigos, pestes, muitas pestes, pandemias, epidemias. Peste negra dizimou cerca de 75 milhões de pessoas. Olha o que Ellen White vai dizer: estamos no limiar da crise dos séculos, em rápida sucessão os juízos de Deus se seguirão uns aos outros: fogo, inundações,
terremotos com guerras. Sabe, amigos, precisamos ficar atentos. Deixa eu lhe mostrar algumas coisas, por favor. Eu vou só fazer um pedido, eu esqueci de dizer para vocês aí da transmissão, como eu baixei alguns vídeos da internet. Se vocês transmitirem os vídeos, pode até pegar com a câmera aqui, porque tem o símbolo das emissoras, então o YouTube vai derrubar. Então podemos ver, são reportagens, mas na internet cai, tá bom? Então não passem os vídeos, somente nas telas, e vocês podem pegar através da câmera. Obrigado. Queridos amigos, eu queria só que vocês atentassem para isso, para alguns dos detalhes que estão acontecendo pelo mundo afora. 18 pessoas morreram por causa dos incêndios que atingem o país. Incêndios. Mais de 110 focos no estado de Nova Gales. Incêndios acontecendo, os sinais estão aí, estão sendo um atrás do outro mostrados. O mundo está em chamas, a Austrália e tantos outros lugares. Por que não dizer também, não consegui passar. Isso, obrigado. O governo indonésio confirmou já a morte. Por que não dizer de inundações, de grandes catástrofes que estão acontecendo por aí afora? São coisas que estão passando no telejornal, irmãos. Olha isso, calamidades acontecendo diante dos nossos olhos, e parece que nós estamos. Isso aqui aconteceu, irmãos, recentemente, acho que foi 2020, eu peguei essa imagem que aconteceu aqui do nosso lado, em Petrópolis. A cidade foi inundada, chuvas torrenciais, coisas dramáticas aconteceram ali com os nossos irmãos, tão próximos de nós. Aumenta um pouquinho, por favor, aí, amigos. Metade da média para o mês todo em Belo Horizonte. Diversas cidades chuvas, da região metropolitana sofreram. A natureza geme, irmãos. Olha isso. O terremoto de magnitude 6.4 foi o mais forte de uma série de abalos que vem sacudindo a ilha desde 28 de dezembro. Terremotos acontecendo, e aonde estamos? Vamos agora até os Estados Unidos com um dos assuntos mais o Irã, desse fim de semana. Mais uma vez, que coisa triste. No México, um garoto de 11 anos matou uma professora e feriu 6 pessoas. Infelizmente, o amor está se esfriando. Percebam bem. Essa aí é antiga, mas vale a pena relembrar. O número de pessoas contaminadas pelo coronavírus na China. 3 morreram. Autoridades de saúde confirmaram que o vírus é transmissível entre humanos. A maior preocupação. Amigos, do que dizer do Covid-19? Foi um recado claro de que somos vulneráveis. Foi um recado claro que nós estamos precisando pôr a nossa vida em ordem, porque Jesus está voltando, queridos amigos e irmãos. Deixa eu voltar aqui, por gentileza. Deixa eu te dizer uma coisa muito especial. Precisamos ficar apercebidos. Deixa eu ler com você um outro verso do capítulo 24, verso 44, e eu já vou terminando. Bruno, por gentileza, me ajudem com o Bruno, por favor. Verso 44 vai dizer assim, 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Duas palavras muito parecidas, mas que têm significados que precisam ser entendidos. Apercebidos e percebidos. A Bíblia vai descrever que nós precisamos ficar apercebidos. Percebido, na língua portuguesa, é o seguinte significado. Você sabe que algo vai acontecer. Quando você está percebido, você sabe que algo vai acontecer. Mas a Bíblia vai descrever que eu e você precisamos ficar apercebidos. Sabe o que é isso? É que eu e você sabemos que Jesus está voltando e precisamos estar prontos para o evento que vai acontecer. Nós não sabemos o dia nem a hora, só sabemos que Ele está voltando. Chegou o tempo de nos despir desta capa de evangelho e assumirmos uma posição íntegra diante do Senhor. 2026 está aí.
como será a tua vida com Cristo. Existem 2 sinais iminentes. Eu falei com vocês sobre os sinais gerais, mas sinais iminentes são 2. Em primeiro lugar, é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Este é o primeiro sinal geral. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E o segundo é Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado o evangelho do reino por todo este mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Deixa eu te dizer uma coisa. Este é um texto de graça. Este verso é um verso de amor de Jesus Cristo. Este é um verso dizendo assim: olha, quando todos os meus filhos souberem que eu morri por eles, que eu amo cada um deles, quando toda tribo, quando toda raça, povo, língua, nação, Apocalipse 5, verso 9, souberem de meu nome, dos meus feitos por eles, então virá o fim. Ei, é Jesus dizendo: eu tenho amor por todos, todos são os meus filhos, e tem lugar para todos nas mansões celestiais. Você pode ficar de fora se quiser, mas o preço já foi pago para a sua entrada, para o seu ingresso. Sabe, Jesus morreu para comprar aqueles que acreditam na sua vinda, na sua segunda vinda. E eu e você como igreja, o que devemos fazer? Eu e você devemos aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo, através da pregação do Evangelho. Sabe, amigos, as mãos estão estendidas para cada um de nós. O Senhor nessa manhã estende para aqueles que estão afastados as mãos para um retorno, para aqueles que precisam tomar uma decisão, para que se tome nesta manhã. As mãos estão erguidas para você que é membro da igreja, mas tem vivido como se não fosse, falado que Jesus vai voltar, mas consigo mesmo vive de forma diferente. Para você também, é para mim. Essa mensagem, ela esquadrinhou meu coração e disse assim: Santo Deus, e eu disse para mim nessa madrugada assim: Santo Deus, por favor, veja se há em mim alguma coisa que eu preciso mudar e me ajude, Senhor, a romper. Esse ano eu preciso voar alto, Joey. Esse ano eu preciso voar alto. Esse ano é meu ano com Deus. Esse ano pode ser o seu ano com Deus, de viver o extraordinário. Jesus está voltando. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu encerrar dizendo para você: não tarda o dia que do longe ao longe veremos uma pequena nuvem, e avistando de longe vai parecer do tamanho da mão de um homem. E então essa nuvem vai se aproximando e crescendo. Haverá nesse dia um abalo tão poderoso, que as luzes serão desligadas, os geradores serão disparados, mas não vão funcionar. É a volta de Jesus Cristo. Aqueles que não reconheceram Cristo como seu Senhor e Salvador, aqueles que viveram levianamente, aqueles que trocaram o eterno pelo transitório, dirão aos rochedos: caiam sobre nós.
aqueles que amaram mais o dinheiro do que a Cristo, amaram mais as coisas deste mundo do que a Cristo, esses estarão nesse dia chorando, lamentando. E eu e você? Eu e você estaremos olhando firmemente para o céu e dizendo as poderosas palavras: eis o Deus que aguardávamos. O choro parou, a dor cessará, e então a Bíblia vai descrever que anjos, um exército de anjos, ao lado do trono, vai descendo, e vai chegar ao lado da sepultura daqueles que descansaram na esperança, na bendita esperança do reencontro. E os anjos e sua melodiosa sinfonia vai penetrar aquelas sepulturas, e aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E agora, vamos para o lar, subindo com um coro angelical, vamos atravessar os santos portais de pérola do céu. Sabe quem vai ser o recepcionista para nos dar as boas-vindas? Jesus Cristo. Imagina, irmãos, na recepção, Jesus Cristo vai dizendo: vinde benditos do meu Pai. Nelson, Péricles, Karen, venha Robson, vem Isolda, venha Joey, vinde benditos do meu Pai. Podem entrar. Ângela, agora quem cuida de você sou eu. Aí de repente vai aparecer um sujeito grandão, vamos olhar, Adão. E eu imagino a cena, irmãos, está tudo descrito, irmãos. Imagine a cena. Adão vai chegar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai dizer, Patrick, que Adão vai tirar a coroa, vai se ajoelhar diante de Jesus Cristo e vai colocar a coroa no chão. Quando Adão então colocar a coroa, Jesus vai tomá-la novamente e vai dizer assim: Adão, filho querido, você foi o primeiro e falhou, eu fui o segundo e redimi. Filho amado, seja bendito, seja bem-vindo às fundações celestiais, ao jardim renovado. Adão, olha para aí, Adão, os seus filhos, Adão. Olha que multidão, Adão, está com você, são os seus filhos. Eu os redimi, Adão, na cruz do Calvário. E então soará o último capítulo do grande conflito. Assim diz Neide, Júlia. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas
animadas e inanimadas, declaram em sua serena beleza que Deus é amor. Deus é amor. Eu disse para Deus: eu não troco a eternidade por nada, Senhor. Eu imagino no dia que eu atravessar os santos portais de pérola do céu e puder apresentar a Priscila, minhas filhas, a Jesus. E Jesus dizendo assim: meu filho, você apresentou tantas vezes suas filhas, a sua família, e agora nós estamos nos conhecendo pessoalmente. Sejam todos bem-vindos às bodas do Cordeiro. Eu quero dizer para Jesus hoje: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou submisso, e faça de mim o teu querer. Por favor.